Uma produção Domínio Público Audiolivros de Wesley Daniel. Um sol nascente e um sol de adeus. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Ondori quase nunca conseguia acordar Sachiko. Por mais que alguns acreditem que pessoas idosas vivam cansadas, não perdendo uma oportunidade de tirar um bom cochilo assim que se recostam numa rede ou poltrona velha, quando seu galo ranzinza começava a cantar por volta de 4 ou 4:30 da manhã, do lado de fora de seu quarto, Sachiko Yamazaki já tinha os olhos bem abertos. Levantava-se, acendia o fogão a lenha, colocava a água de seu chá para ferver e logo apanhava o saco de quirera para suborná-lo a se calar. Pronto! Encha esse seu papo e pare com o corococó. Não vai querer que alguém te escute, não é? Abriu a persiana de junco e estudou o céu lá fora. Estava estrelado e exibia um riacho róseo. Em sua simplicidade, ela não imaginava ser a Via Láctea, nem que existia um infinito além dela. Mas amara contemplar sua enigmática beleza por toda a vida. Aquele riacho o acariciava a cada pontinho de luz, prometendo mais um dia sem chuva. Muita gente com 40 ou mesmo 30 anos faria uma careta ante a ideia de ter de molhar a hortinha à base de baldes, com pelo menos 10 idas ao poço, ainda que esse não ficasse mais que 50 passos da casa e menos da metade disso dos mirrados pezinhos de tomates, nabos e cenouras que ainda conseguia manter escondidos por trás de algumas moitas de bambu. Mas para uma anciã, com suas 95 primaveras, aquilo não passava de rotina e um meio de distrair sua mente anuviada. A cidade lá embaixo ainda dormia. Bem, nem todos. Sachiko sabia que Koda, o padeiro, Hiroshi e sua filha Yumi, que distribuíam o leite das vacas que lhe restavam nos bairros próximos, a sua pequena propriedade, ou Hayato, o guarda que revezava a vigilância entre a catedral de Urakami e o santuário Sano, estariam despertos iguais a ela. Talvez Hayato-san nem tanto. Imaginava tentando afastar o medo que crescia à noite, e jamais ia de fato embora. Aquele lá deve estar tão apagado quanto o Kato, pensava, enquanto ali mesmo na cozinha jogava um punhadinho de ração às suas 2 galinhas, que disputavam com o velho Ondori, mostrando-lhe que nem todo o galo reina em seu galinheiro. Hayato Fuji tinha seus 70 anos e fazia parte daqueles idosos que não podiam ver um canto macio para se acomodar. Sachiko sempre achara graça em seu nome, uma vez que o homem jamais soubera o que significa prontidão. O sobrenome, por outro lado, caía-lhe bem. Ele realmente fazia lembrar um espantalho. Kato ao menos poria medo em alguém, cogitou a velha, voltando os olhos negros e praticamente escondidos pelas rugas e pelas bolsas arroxeadas para o Tomaino, que sabia estar deitado com a barriga para cima junto à Fuzuma, que dava para o terreiro. O cão lá fora já impusera respeito quando jovem, e ninguém que não o conhecesse como ela se arriscaria a chegar perto da fera amarronzada de quase 80 quilos. Mas hoje em dia era só mais um idoso.
magro como a própria dona, com pelancas caindo por sobre as bochechas e um olhar que parecia sempre dizer: "Mama, só me faça levantar daqui se for para me dar comida." Ou não. Quem sabe Cato apenas não tomasse de raiato seu sofá, todo esburacado, que sempre deixava convenientemente escondido num arbusto, próximo ao portal Tori do santuário shintoísta, e disputasse com ele quem roncaria mais alto. Como se para mostrar que ouvia seus pensamentos, Cato soltou um grunhido mal-humorado e um peido alto. Sachiko cacarejou uma risada que, mesmo não sendo mais tão bela quanto antigamente, naquela boca quase sem dentes, ainda conseguiria alegrar qualquer um que a ouvisse. E eram tão raros sorrisos naquela época, como se o mundo todo estivesse sendo drenado até a última gota de alegria. A mulher achou que as galinhas a imitavam e continuou seu cocoricó para elas enquanto amarrava a boca do saco quase vazio. Então, colocou-o sobre uma prateleira e deslizou a porta de madeira para que Cato pudesse entrar. O cachorro a fitou por um instante e tornou a tombar a cabeça de lado. Sachiko considerou-o um caso perdido. Voltou-se para a cozinha. Ondori, enfim, conseguira espantar suas duas concubinas e bicava faminto a quirera. Não se lembrava muito bem o que mais tinha de fazer ali. Achava ainda ter uma memória razoável, mas, às vezes, o peso dos anos se fazia presente. Aquele longo minuto, parada olhando para o vazio, era uma dessas ocasiões, pois a água deixada sobre o fogareiro por pouco não se evaporara por completo. "Ora essa!" disse para si mesma, e outra vez para Ondori. "Você bem que poderia ter me avisado." Depois, enquanto misturava um pouco de conacha à água que restara na chaleira, considerou-se o bater de asas incessantes do galo perto do fogo não fora exatamente a maneira que tinha para alertá-la do som chiante da água secando. "Vou comer um pedaço de pão", avisou ao cachorro. "Vai querer também?" A voz de Sachiko era áspera e entrecortada. A não ser que precisasse mesmo usá-la, soava quase como um sussurro. Mas surtiu efeito imediato em Cato, que se levantou com ar renovado. Tinha 5 anos novamente, bem como quando Yoshida, o neto caçula de Sachiko, o entregara para ela dias antes de acompanhar o pai e a mãe rumo à província de Hiroshima, levando consigo sua esposa e filhos. O cachorro soltou um breve latido. Eu sabia que isso iria te acalmar", disse, dando ao cão um naco de pão. Koneko. Pois é, nem Ren nem Katsumo, os bisnetos de Sachiko, tinham muita imaginação para dar nome aos seus animaizinhos. O gato rajado, que também ficara sob seus cuidados, em um instante resolveu sair do esconderijo onde dormia e vir-se a juntar à mulher e seu companheiro canino, não tão apreciado. Cato rosnou sem muita vontade para Koneko e cobriu seu pão com as patonas já meio sem pelos. Sachiko sabia que o gato não deixaria o cachorro em paz com seu petisco e não demoraria aos dois se estranharem como de costume. Nunca se feriram, era verdade, mas faziam uma bagunça onde se engalfinhavam e assustavam ao galo e às galinhas que, por sua vez, aprontavam um rebuliço de cococós. "Aqui, Koneko." Ela mostrou ao gato um pedacinho de peixe seco que tirara do varal de carnes, que nunca estivera tão desguarnecido, quando o vira chegando com aquele ronronar despretensioso. "Vai preferir isso." Tinha de manter tudo longe do alcance daqueles dois.
ou terminaria só com os definhados legumes que às vezes conseguia colher. Lá fora, alguém a chamou. Sachiko não se assustou realmente. Eram tempos difíceis. Relatos preocupantes chegavam de províncias não muito longe dali, mas sua vizinhança ainda preservava-se relativamente intocada. A velha fez deslizar a Fuzuma, apesar de já ter visto pelo tecido leve da porta a silhueta magricela de Shimizu, o faz-tudo das redondezas. O garoto esperava por ela perto da horta, e Sachiko não duvidava que em seu embornal encardido o safadinho não carregasse uma ou duas de suas cenouras. Sabia da hortinha secreta e de seus animais. Ele usava uma calça feita de sacos de estopa, que terminava pouco abaixo dos joelhos, e um cap roto de soldado na cabeça, encontrado sabe-se lá aonde. Bom dia, Yamazaki-sama, disse o rapazinho, abrindo um sorriso. Não precisa me bajular, menino. Ah, longe disso. A senhora merece. É nossa princesa, rainha por aqui. A velha fez um gesto de que não engolia sua conversa fiada com a mão livre. Quer entrar para um chá? Disse, mostrando sua caneca ao garoto. Eu posso pôr mais água para esquentar. Agradeço muito, Yamazaki-sama, mas estou indo para a cidade. E eu que pensei que poderia ficar para conversar um pouco. Perdão, disse Shimizu, fazendo uma reverência exagerada. Posso entrar por uns minutos se for para alegrar a senhora? Shimizu, sabiamente, como pensou Sachiko, deixou seu embornal recostado ao degrau da varanda. Aproximou-se ainda todo sorridente, tirou os chinelos surrados e entrou cheio de modos. Ela o conduziu devagar, um tanto curvada, por entre algumas sacas murchas de grãos e cordas de onde pendiam uma réstia de alho e algumas ervas. A cozinha cheirava a palha, fumaça adocicada de lenha e especiarias. Por favor, não se incomode com o chá. Claro que não. Seu olhar de gatuno esfomeado corria era pelos 2 peixes secos do varal. Pode pegar um pedaço se quiser, disse a velha. E falando em comida, eu quero que você leve os legumes também. A hortinha já foi melhor, mas acho que posso compartilhar um pouco. Pode ser que suas irmãs estejam precisando mais dos nabos e cenouras do que eu. Oh, Yamazaki-sama! Sachiko fez outra vez aquele abanar de mão de deixa isso pra lá. É um bom rapaz, sempre ajudando os outros. Sei que alguns legumes e grãos não são muito a oferecer como pagamento, mas... Ora, é o suficiente. Muito obrigado. E esqueça. Como vão elas? E os seus sobrinhos? Estão bem, disse Shimizu, mas sua voz o traía. Misaki tem feito jornada dupla na fábrica de capacetes. Hoshi está cuidando sozinha de Hiro e Toshio. Murmurou Sachiko, balançando a cabeça demoradamente. E você veio ver se eu precisava de algo, não foi? O garoto tornou a sorrir. A boca cheia de peixe e do pão preto que rapidinho aceitou quando lhe fora oferecido. Era ele quem supria os moradores da área rural da cidade de mantimentos e notícias. No caso da senhora Yamazaki, o jornal, quando ele conseguia algum de dias atrás. Não era de interesse algum. Sachiko jamais aprendera a ler, e suas imagens mais traziam tristezas que algum entretenimento. O que Shimizu podia fazer então era contar-lhe tudo o que se passava até onde conseguia descobrir e quanto ela suportasse ouvir.
Estavam sentados em tamboretes, um de frente para o outro. Era uma casa de extrema simplicidade, a da senhora Yamazaki. E o comportamento que aprendera com sua mãe quando jovem, como uma mulher deve agir com seu marido, com as visitas e, quanto às tradições, era tudo passado. Não significavam mais nada. Não encontrariam ali ritos para o chá, refeições ou no tratamento para com quem se dispusesse a vir vê-la. Viver é só com o que podemos nos preocupar agora, pensou fitando Shimizu. Sente-se bem? Sim, disse Sachiko, que na verdade olhava para além dele, voltando até quando, achava, tudo teria começado a perder sentido. Coma seu peixe. Sachiko Yamazaki deixara de se importar com frivolidades havia muito tempo. Hoje era só uma velha cansada. Tinha 33 anos quando Kintaro, seu marido, fora dado como desaparecido com o restante da tripulação do barco de pesca em que trabalhava, durante uma tempestade não muito longe da costa de Takashima. Aos 60, 2 de seus filhos também foram levados pelo mar. O mais jovem era solteiro, o do meio, casado e pai de uma garotinha. Sua esposa, Ichi, tornara-se filha de Sachiko, e as 3 viveram juntas por algum tempo. Sozinhas na lida com uma casa, não tinham exatamente tempo e condições de se ater a coisas como antigas tradições. Deixando para trás a vila costeira de Okino, tentaram se estabelecer na cidade, acreditando que pior não poderiam ficar. A matriarca conseguira emprego num hotel e Ichi em um mercado, ambos no distrito de Nameshi, e logo viram que a realidade era outra. No vilarejo pesqueiro, ao menos as obrigações não as afastavam da pequenina Minori, enquanto ali mal podiam se revezar em cuidar da criança. Lhes cortara o coração, mas, em menos de 1 ano, arrasadas, decidiram que a pobrezinha estaria melhor na casa de seu tio, filho mais velho de Sachiko, o único a sobreviver ao naufrágio, e que por súplicas da mãe, prometera jamais subir a bordo de um barco de novo. Tadashi as acompanhara com sua própria família, deixando para trás a vida no mar, apesar de viverem não muito longe de um movimentado porto. Mas também não quisera seguir com elas para a dita civilização. Era um homem simples e que preferia continuar em comunhão com a natureza. A mãe não o censurava. Lhe acalmava saber que os netos e a neta cresceriam afastados do desequilíbrio que vinha se instalando no país. A miséria e a maldade que a acompanhava mostravam sua face. E aquilo não era algo que crianças deveriam ter de enfrentar. Embora não estivesse muito melhor que a mãe e a cunhada, Tadashi acolhera a sobrinha com todo o amor. Quando o arrozal rendia um pouco mais, enviava-lhes a menina para visitá-las junto com algum mantimento. Quando vinham as entre-safras, eram elas que tentavam ajudá-lo. Seguiram assim, até que um dia, aquele sentimento frio e sufocante de que, sim, as coisas poderiam piorar e muito, se abatera sobre a família Yamazaki, sobre o país todo, sobre o mundo. Um acidente durante o beneficiamento da colheita de arroz de 1913 fizera do primogênito de Sachiko um homem aleijado e amargo, mais recluso e taciturno que as perdas do passado já lhe haviam transformado. Foi a falta de uma mão que o livrara de voltar ao mar quando homens, mesmo já com certa idade, porém em condições de lutar, foram convocados, e o permitira seguir com seu trabalho no campo.
O conflito veio e se foi, mas o Japão não se reerguera. Não como prometiam em suas propagandas. A modesta plantação de Tadashi fora reduzida a pouco mais que a horta que Sachiko agora cultivava em segredo. E em 1938, o então fazendeiro tivera de contar à mãe que uma vida melhor talvez os esperasse longe dali. Não em um arrozal, como havia se proposto a labutar até seu último suspiro, mas rendendo-se, enfim, ao mundo industrial. A Nordeste, num novo polo que crescia alavancado pela corrida armamentista, que tomara o país durante a disputa por territórios com a China, o homem poderia fazer uso de sua vergonhosa deficiência. Iria para Hiroshima. Getsu Takeru, um amigo que tivera de ceder ao império toda a safra de feijão no conflito sino-japonês, fora quem lhe dissera que estavam contratando crianças, por suas mãozinhas, ao preço de meia saca de arroz por quinzena, e também aleijados que com seus cotos pudessem limpar cápsulas de artilharia pesada por dentro. Esses adultos, com um salário uma fração mais digno, meia saca de feijões verdes e uma dúzia de batatas a mais, contanto que trabalhassem os 7 dias da semana. Getsu se mudaria para lá com suas 3 filhas e as alocaria na fábrica de uma família conhecida de seu pai. Ele próprio trabalharia para os belicosos industriais, na área de fabricação de pólvora. Tadashi, que mesmo com a ajuda dos filhos mal podia alimentar os netos, não teve outra escolha além de mudar outra vez de vida. Do mar para o campo e de lá para a maldita civilização. Para as sombras de uma fábrica de instrumentos de morte. Àquela altura, Ichi havia falecido fazia 3 anos, e Minori, que nunca se casara, passara a servir ao exército do Império Japonês como enfermeira, e a última notícia da neta que Sachiko havia recebido era de que embarcaria em breve num grande porta-aviões, que partira para o longínquo Ocidente, para algum lugar pertencente aos Estados Unidos da América. Uma segunda guerra devastadora infelizmente caíra sobre o mundo, e a anciã, para a sua tristeza, ainda estava ali para testemunhá-la. Mudara-se para o pequeno sítio onde seu filho, netos e bisnetos moraram, e lá vivia, sozinha, cuidando de seus afazeres, olhando certas tardes para a Nagasaki lá no fundo do vale. Nunca a vira tão cinzenta, entregue à decrepitude, à desconfiança e ao sofrimento como agora. Às vezes a sensação era de que carregaria para sempre na alma parte daquela corrupção humana, só de ter estado em contato com ela. Nunca mais descerei até lá, prometera a si mesma, sentindo um arrepio em sua espinha ao imaginar seus entes queridos num lugar talvez pior que aquele. Não que ali se sentisse totalmente a salvo. Ninguém o estava por aqueles dias. Os relatos eram de que a selvageria se alastrava como uma onda gigantesca, e que os homens, tocados por ela, tornavam-se bestas. Ouvia sobre sua própria gente roubando, estuprando e assassinando tanto o inimigo quanto os pobres civis intocados em suas casas, aterrorizados e famintos. Um dia, ladrões tinham surrupiado todos os seus mirrados legumes no silêncio da noite, bem como de outros coitados próximos. Tão logo os homens foram identificados por um agricultor, oficiais os decapitaram na praça principal, espetando suas cabeças em estacas, como nos antigos tempos feudais, para que servissem como exemplo aos que tencionassem seguir por aquele caminho. Yamazaki-sama! A anciã estava ali, mas seu espírito vagava longe.
A senhora quer saber sobre a guerra, não? Hein? Shimizu teve de perguntar uma segunda vez até tirá-la de suas lembranças. A guerra, disse Sachiko, voltando ao presente, levantando-se com esforço para retirar a chaleira do fogareiro e servir o garoto com seu chá. Não tenho muito a querer saber sobre ela. A não ser que tenha acabado. Sabe se acabou, Shimizu-kun? Tenho procurar. Sabe se acabou, Shimizu-kun? Tenho procurado não olhar muito para a cidade lá embaixo. O menino negou com a cabeça, triste. Ouvi de outro garoto, Kento, um engraxate, que recebeu uma carta do exército que estamos passando por dificuldades contra os invasores. Contou também que seu Otosan morreu numa ilhazinha chamada Iwo-jima. A senhora conhece? Sachiko fez que não. Só sabia que ficava no meio do nada. Hideo, seu neto mais velho, escrevera para ela de seu navio dizendo ter avistado a ilha quando passaram por Ogasawara há alguns meses. Ambos atualmente serviam na guerra e não havia um só dia em que ela não chorava ao receber suas correspondências que lhe eram lidas por Shimizu ao entregá-las. E o seu papa? Dele não temos notícias tem um bom tempo. Shimizu aceitou cabisbaixo seu chá, como se lembrar daquilo lhe dilacerasse. Acredite que ele voltará, Shimizu-kun. Ore e acredite. É o que eu faço. Era possível que nem ela acreditasse muito naquilo. Ren, mesmo seu bisneto mais velho, nunca chegara a pisar na fábrica de panelas onde seria contratado. Certo dia, uma vizinha que deixara a cidade junto de Sachiko viera contar-lhe que seu rapaz havia sido convocado às pressas, enquanto se preparava para começar nova vida em Maebashi, e que Ren, seu amigo, embarcaria junto dele. Mais um ente querido lançado ao mar traiçoeiro. Seria a sina dos homens de sua casa perecerem todos nas águas? Eu preciso ir, senhora, disse o rapaz, levantando-se e limpando os farelos e o chá da boca da manga puída de sua camisa. Vou procurar por jornais, buscar um fardo de sal para o senhor Masanori e depois ajudar minhas irmãs. Vá sim, menino, concordou a anciã. No fundo, sentia falta de ter com quem conversar. Rostos jovens, principalmente, que não a fizessem pensar em coisas tristes, como as milhares de almas não muito mais velhas que Shimizu, que morriam todos os dias naquele conflito lamentável. Também preciso voltar ao trabalho. Era, claro, uma mentira. Não tinha muito mais o que fazer lá por volta das 10, a não ser passar o resto do dia esperando que notícia terrível alguma viesse sobre sua família. Não imaginando sequer quão longe realmente estavam dali. A verdade era que achava não ter mais condições de esconder sua tristeza. E, por Buda, Shimizu-kun já tinha preocupações o suficiente para ter de aguentar uma velha amedrontada. O garoto parou junto à porta. Não deveria viver aqui sozinha, Yamazaki-sama. Tenho medo que alguém... Tolice! Interrompeu a velha com outra pequena mentira. Aqui restaram apenas os pacíficos. Como eu, você, meu rapaz. A maldade seguiu em frente. Cuide-se, você lá embaixo. As pessoas desesperadas podem se tornar ruins. E todos estão cada dia mais assustados, senhora. Sua hortinha, seus animais... Ela caminhou até ele, recurvada,
procurando em vão pelo cajado que deixara lá fora. Pousou uma mão nodosa e gentil no ombro do garoto. Fala como um homenzinho. Seu papai deve estar orgulhoso de você, disse ela, sem ter ideia de que Nobu Fujiwara estava morto. O Kawanishi H-8K que transportava a tropa da qual ele fazia parte fora alvejado sobre o Pacífico cerca de 10 dias atrás. E suas irmãs têm sorte por contar com um rapaz tão bondoso. Shimizu pareceu voltar a ter 6 anos ouvindo aquilo, corando e entrecruzando as mãos encabulado. Deus a abençoe. Fez outra daquelas reverências rijas, como se estivesse de fato na presença da verdadeira realeza. Sua família havia adotado o catolicismo, e ele nunca se esquecia de louvar ao Senhor sempre que possível. Que olhe pela senhora e sua casa. Que esteja com todos nós, respondeu ela, ainda que suas crenças fossem no shintoísmo e no budismo. Sabia que no final todos eram um só, e que Deus, Buda ou quem pudesse olhar por aquele mundo em tribulação seria mais que bem-vindo. Quando o rapaz sumiu ladeira abaixo, Sachiko retomou seus afazeres. A dúzia de idas ao poço fora adiada por tempo demais. Logo o sol se faria presente, e fazia 2 dias que suas plantinhas não viam água. Vocês fiquem aqui, recomendou a Kato e Koneko. De preferência em paz e sem bagunçar muito a casa. Logo volto para comermos mais um pouco de pão. Que tal? Ah, por suas caras vejam que gostam da ideia. Ao terminar de aguar a horta, aproveitou para reunir as achas que Kai, o lenhador, lhe havia entregue na semana anterior em troca de uma de suas galinhas, acomodando parte da lenha no armário da varanda, onde guardava as ferramentas de jardinagem, e levando outras menores para dentro. Também precisava cuidar das poucas criações que agora lhe restavam. O seu jumento chamado Ganko, a porca Chica e seu leitãozinho, Ksho. O calor de junho já incomodava. Todos ficavam num pequeno galpão construído por Tadashi para guardar sacas de arroz, bem junto à casa, e tinham aprendido a conviver uns com os outros melhor que os seres humanos lá fora. E em silêncio também, como se soubessem o que serem encontrados poderia significar. Passou o resto da manhã trabalhando a terra, plantando novas mudas com a esperança de que vingassem e colhendo pouco mais de 1 dúzia de legumes maduros. Descansou. Melhor seria dizer, se apagou numa soneca, já na parte da tarde, em sua velha cadeira de balanço, e ao anoitecer, pôs-se a preparar um caldo meio ralo. E era evidente que Kato e Koneko, tão alheios ao mal como bebês, começaram a rodeá-la quando o cheiro de peixe e arroz encheu o ambiente. Por volta de 8 horas, Sachiko e seus companheiros já tinham se alimentado. A anciã havia orado e acendido incensos em 2 tocos de vela que vinha economizando, diante do altar com as fotografias emolduradas do marido e dos filhos, bem como 2 conservadas estátuas de Buda, Ebisu, que olha pelos homens do mar, e Hotei, o Buda da benevolência, e uma da deusa Amaterasu, esta mais antiga, que pertencera à sua mãe. Às 9, todos na casa dormiam. Assim eram seus dias. Por vários deles, Sachiko mal via outras pessoas, e toda a companhia que tinha era de seus bichinhos. E estava tudo bem, ela gostava daquilo. Havia um motivo para agradecer não ver gente cruzando a estradinha diante de sua casa.
era sinal de que ninguém morrera. Mas ela nem sempre podia contar com essa bênção. Havia tardes em que 2 ou 3 cortejos fúnebres passavam por lá. Com o infindável curso da guerra, esses números cresciam a cada dia. Como numa quinta-feira, no comecinho de agosto, quando vi um grupo subindo a íngreme ladeira que dava acesso aos sitiozinhos e ao cemitério que ficava no final da estrada. Pouco antes que ela se bifurcasse e seguisse para outros vilarejos acima. Uma procissão vinha da cidade. Ao menos 10 grupos, cada um com uma criança de rostinho encovado à frente, segurando um cartaz com fotografias do falecido, e pais, mães e esposas sendo amparadas por parentes e amigos. As pessoas em diversas das fotos eram jovens, soldados abatidos no conflito. Se alguma família tinha corpos ou vasos com cinzas, outras só portavam objetos que um dia pertenceram ao morto. Sachiko não conseguiu evitar chorar. Aquelas pessoas sequer teriam o direito de enterrar ou cremar seus entes, desaparecidos para todo sempre, no Pacífico ou em alguma floresta escura. Conhecera 4 das pessoas que seriam enterradas. 2 senhores tão idosos quanto ela, que trabalhavam perto do hotel em que ela cozinhara por anos. Uma mulher que vendia esterco nos limites da cidade, e uma mulher que, vez por outra, limpava com o seu menino as fossas das casas e estabelecimentos. O rapazinho seguia com passos e olhar perdidos à frente de seu grupo, segurando uma foto antiga da mãe. Agora seria mais um órfão que, se não contasse com mais ninguém, terminaria nas ruas, ou em breve acompanharia a mãe em seu descanso. Fazia sua papa de arroz quando ouviu a lamentação que vinha pelo caminho. O gato havia subido na janela, curioso, e Cato uivava como se triste. Ela tirara a panela do fogo e fora se juntar aos 2. Coneco miou em protesto. Há dias o peixe seco já não fazia mais parte de sua refeição, e ele tinha de se virar com camundongos, insetos ou o pouquinho de papa que Sachiko podia despender a ele e ao cão. A velha acariciou suas cabeças e pediu que esperassem. Conversava com seus bichinhos como se fossem pessoas. Por dias a fio, eram só eles ali e mais ninguém. Até Shimizu diminuíra suas visitas, pois tinha cada vez mais coisas a fazer. Tenho que ir até a estradinha, disse-lhes enquanto pegava seu cajado. Não mexam na comida. Todos vão ganhar um pouquinho depois, eu prometo. A fila ia terminando de passar diante o passeio que levava à sua casa, quando a senhora Tanaka, que seguia com o grupo do menino segurando a foto da mãe, viu sua amiga e ficou um pouco para trás. São tantos hoje, disse Sachiko, depois de se saudarem. Eiko Tanaka enxugava os olhos, concordando com a cabeça. E nunca saberemos quando seremos nós, disse com a voz embargada. Michio, alguém a enforcou por um pacote de meio quilo de carne de porco. O que seu filho fará sozinho agora? Nós da vizinhança poderemos acolhê-lo por alguns dias, mas já não temos o bastante, nem para as nossas crianças. Passe aqui quando voltar do funeral, Eiko-chan, segredou Sachiko. Só peço que venha sozinha e não comente com mais ninguém de sua visita. Vou ver o que posso fazer para te ajudar. Oh, não se preocupe, Yamazaki-sama. A senhora? Eu insisto.
Pelo menos alguns legumezinhos para você e o menino, para que ele não precise dormir de luto e com fome. A mulher a agradeceu com um abraço. Mais costumes deixados para trás. Uma saudação, por mais respeitosa que fosse, jamais teria o consolo que certos momentos exigiam. Sachiko se desculpou por não poder seguir com ela e Eiko a perdoou, dizendo que muitos nem teriam saído para fora de casa. A anciã lhe sorriu. Já perdi demais nessa vida, disse, recebendo o calor da tarde no rosto enrugado, sentindo a brisa que balançava o bambuzal do outro lado da estrada. para deixar que tomem até o sol ou o vento. Eiko Tanaka secou as lágrimas, assentiu suas palavras com um firme aceno de cabeça. Virou-se e apressou os passos para se juntar outra vez ao triste séquito. Sachiko os acompanhou por mais um tempo, lamentando cada alma viva e morta. E então rumou devagar para a casa onde achava ela. Nunca mais se ouviria um sorriso. De volta à cozinha, cumpriu com sua promessa de aplacar a fome de Kato e do banhoso Koneko, sempre gulosos. Passava das 6 e um sol vermelho sangue descia sobre o vale ao redor da cidade enlutada. Sentou-se com o apoio de seu cajado no tamborete onde costumava roer seu pão. Lançou um pedaço seco para cada um dos esfomeados e também um pouco de papa. Todos comeram em silêncio, como se os animais sentissem eles mesmos o peso da tristeza e da morte no ar. Assistiram juntos o findar daquela tarde bucólica e o nascer de uma lua cheia carmim. Um desfile de fantasmas iluminados por velas e lamparinas, cada um tendo deixado parte de si para trás, com os mortos no cemitério, regressava pela estradinha com os grilos cicrilando entre seus murmúrios de dor. Certa vez, Sachiko observou-os somente de longe. Eiko Tanaka separou-se do resto dos sofredores e foi até o limiar da varanda mais uma vez. Sachiko, que já esperava, abriu a fuzuma e arrastou para fora uma sacola de palha com tomates, nabos e cenouras. Aqui está. Tente escondê-la debaixo de seu chale, Eiko-chan, disse, passando-lhe os alimentos. Sentia-se envergonhada por dar aquele conselho. Os céus sabem como gostaria de ter mais para dar um pouco a cada um dos outros, mas não posso. E você também não ajudará a ninguém se lhe tomarem essa sacola. Irei preparar uma sopa com isso. Se não seu coração, ao menos o estômago de Masao ficará aquecido por hoje, disse Eiko Tanaka com uma reverência. Farei render com um tantinho de farelo de lamen que tenho em casa e irei distribuir para as outras crianças também. Sei que fará. Boa noite, Eiko-chan. Que os céus a recompensem, Yamazaki-sama. Será muito em breve, filha. Posso ouvir Kintaro chamando por mim às vezes. E meus meninos. A senhora Eiko a fitou com carinho e pesar. Talvez tenha pensado em lhe dizer algo, afastar aquele pensamento triste da anciã, mas manteve-se em silêncio. Não era um devaneio agourento e sem sentido, somente a constatação de uma verdade que a pobre velha e todos entendiam muito bem. Viver quase 100 anos, sozinha e em meio a todo aquele sofrimento? Era de se espantar que Sachiko-sama tivesse sobrevivido por metade daquele tempo. E olhará por nós, vovó? Disse Eiko, com uma voz muito fraca.
Se houver um sol em minha nova morada, pedirei a Amaterasu que ela me acompanhe com ele, para fazê-lo brilhar sobre todos os que necessitem de sua luz. Eu prometo. Em seu tablado, coberta com uma fina manta, Sachiko não conseguia deixar de pensar que a iluminação, de fato, era a única esperança que tinham. Ou os homens a encontrariam, ou as trevas seriam o futuro do mundo. Os sons que vinham de fora, da cidade abaixo, alguém gritando, um alarme, o choro de uma mulher em desespero trazido pela brisa, deixaram-na lá, segurando sua coberta bem junto ao pescoço, feito uma criança assustada. As noites de sono profundo e de sonhos que a carregavam para perto de sua família ficaram para trás. Quando muito, Sachiko cochilava por pequenos períodos e despertava tateando o vazio ao assustar-se com qualquer ruído lá fora. 5 horas. Levantar-se e ir cuidar de Ondori e sua única amásia restante com as minhocas que agora tinha de cavocar em sua horta. A Quirera havia acabado há dias. E também cuidar de seus outros bichinhos. Isso tudo era muito melhor do que ficar deitada, pensava ela. Pensando em tudo o que estaria acontecendo. 5 horas. Levantar-se e ir cuidar de Ondori e sua única amácia restante, com as minhocas que agora tinha de cavocar em sua horta. A Quirera havia acabado há dias. E de seus outros bichinhos, o que era melhor que ficar deitada, pensando em tudo o que estaria acontecendo lá fora. Foi pouco depois de dar algum capim para Ganko, enquanto afagava suas orelhas e observava a leitoa Chica aconchegada ao seu filhote, pensando que, infelizmente, ela teria de trocá-la em alguma comida e remédios com um mercador ambulante que talvez viria na próxima semana. E em como não desejava saber que ela se tornaria toucinho, mesmo compreendendo que seria para saciar a fome de muitas pessoas. Que Shimizu Fujikawa chamou por ela, ao pé de sua varanda. Havia um mês que não havia. Achava que era possível. Quando fez deslizar sua porta para recebê-lo, o coração de Sachiko tornou-se apertado. Aquele boneco de madeira e vestes esfarrapadas não era o menino que conhecera. Provavelmente por nunca olhar no espelhinho dependurado sobre o altar da sala, a anciã não fazia ideia de como ela própria tinha se tornado um galinho seco e encurvado. Se estudasse a si mesma, não ficaria tão triste. Era velha. Não era errado que definhasse. Ainda mais nas condições em que vivia. Contudo, um menino de 11 ou 12 primaveras naquele estado... Amigami Samatsu, murmurou ela, tão baixo quanto o vento. Por todos os 7 Budas, por Amaterasu Okami, o que era aquilo? Entre aqui, menino. Venha, saia desse relento. Shimizu manquitolou pelos degraus e até a cozinha de Sachiko. Parecia mais velho que ela, se é que algo assim fosse possível. Não, ainda é um rapaz aí por baixo de todo esse sofrimento. Mas a impressão de estar diante da dor e da fome personificadas em sua mais terrível forma não a abandonava. Tentei ver como a senhora estava, disse Shimizu, e dessa vez sua rígida reverência era fraca e lenta, como se eles estivessem debaixo d'água. Sinto muito não ter podido vir antes. Estava muito ocupado.
Tenho certeza que sim. Não se desculpe, meu menino. Sente aqui. A velha o guiou como ele muitas vezes já havia feito com ela, até os tamboretes perto do fogo e o fez sentar-se. Não tenho mais conacha, mas vou te fazer uma caneca bem quentinha de bancha. Encontrei outro dia algumas folhinhas em meio a uma touceira do mato, no outro lado da estradinha. Não se... Sachiko não sabia quanto tempo aguentaria sem desabar. Orava aos céus para que fosse forte. Seria horrível se o deixasse notar o quão pesarosa estava. Não tenho mais pão, só alguns legumes. Aqui, coma uma cenoura. O menino a pegou com aquelas mãozinhas submersas e levou-a até a boca. O que aconteceu com você, Shimizu-kan? Serviu-lhe o chá tão devagar quanto ele, a idade e a estupefação tornando tudo pesado permitia. Faz dias que sumiu. Orei por você todo esse tempo. Vi Masanori-san semana passada, perguntei a ele o que tinha visto, mas me respondeu que não sabia de nada. Não tenho saído de casa, vovó Yamazaki. Hoshi morreu, sabe? Os olhos de Shimizu, remelentos e vermelhos, ficaram marejados. Chorar talvez tivesse se tornado sua vida agora, e as lágrimas já eram escassas. Dividíamos a comida de nossa parte com as crianças para terem um pouquinho mais. Eu aguentei, ela não. Estava fraca demais, mas não quis comer mesmo em seus últimos dias. O rapaz olhou direto para aquele rosto gentil, cercado por pintas, manchas e rugas. Ela morreu sorrindo, vovó. Sabia? A velha sentiu algo quebrar-se dentro dela. E esteve com ela em seus... Sim, ela estava com a cabeça em meu colo. Pedi que Hiro e Toshio ficassem na cozinha. Dei a eles meu mingau e o de Hoshi, como ela me pediu. Ouvíamos eles devorando e ela sorriu satisfeita. Depois sua respiração sumiu. Não demorou muito até parar. Ela se foi de olhos abertos, sorrindo para mim por saber que as crianças se alimentaram por mais um dia. Ah, meu filho! Misaki cuidou de seu corpo ao chegar da fábrica, e nós a enterramos tem uns 8 dias. Cavei embaixo da cerejeira preferida dela, aquela perto da casa da senhora Sakura. Agora sou eu quem cuido dos meninos. Não tenho podido mais ir à cidade fazer serviços para ninguém. Shimizu acabou de sorver seu chá e se calou. Tinha o ar cansado. O esforço em falar minava o pouco de forças que lhe restava. Sachiko foi até uma prateleira e apanhou um tomate para o garoto. Tinha um aspecto murcho e meio escuro. Vamos, coma. Todos os dias eles me perguntam por sua mama, disse o garoto, a mente a meio mundo dali. A anciã insistiu, lhe colocando o tomate nas mãos. Vá em frente, precisa comer. Não, disse Shimizu. Mas se eu puder levá-lo para minha família... É claro que pode, meu menino. Vou pegar mais alguns. E leve folhas de chá também. Prepare baixa para vocês. Tem lenha para aquecê-los? Shimizu olhou para os gravetos que sobraram empilhados ao lado do fogareiro da anciã. Não daria para que ela própria cozinhasse por mais 3 dias. Então, fez que sim com a cabeça.
Temos sim, disse. Não dão um cheiro muito bom, mas queimam bem. Tudo tem estado tão seco, não? Bastante, respondeu Sachiko. Mas venha, disse ele, enfiando uma mão esquelética dentro dos trapos que eram sua camisa e puxando um pedaço de papel. Não vim só para comer. E mesmo se tivesse vindo, ralhou ela, o que me importa é sua visita. O rapazinho estudou o panfleto todo amassado. Cheirava mal e teve vergonha de entregá-lo à velha amiga. Explicou-lhe que tivera de escondê-lo no fundo de uma saca de esterco. Era considerado crime, por aqueles dias, portar qualquer propaganda contrária à guerra, ou as insistentes exigências do inimigo por rendição das forças do Japão, e avisos de ataques aéreos nas cidades. Sachiko evitava perguntar sobre as batalhas e o caos que corria cada vez mais ao seu encontro, mas sempre acabava chegando a ela notícias dos vilarejos e grandes centros em chamas, da morte e da destruição trazida por bombardeiros. Houve uma tarde, enquanto lavava algumas roupas, em que cinzas começaram a vir pelo ar, como num sinistro inverno fora de época. Mesmo nunca tendo entendido muito de coisas complexas, ela soube que eram os restos de algo que não existia mais. De casas, de lavouras e de vidas. Precisava avisá-la disso. Do que se trata? Quis saber a velha. Ainda que não entendesse as letras no papel, fazia ideia do significado das imagens. Maldade. Também quase não sei ler, disse Shimizu sem jeito. Pedi para Misaki me ajudar. São um aviso, uma lista de alvos dos bombardeiros americanos. Não fala sobre nossa cidade, mas algumas, bem perto daqui, já foram incendiadas. Que os céus nos guardem. As pessoas estão fugindo para lugares mais afastados. Tem certeza de que não tem nada aqui? Tenho. O Sr. Yamato, outro dia, falava em como era estranho estarmos de fora dos ataques. Mas talvez seja a vontade de Deus. Sachiko meneou a cabeça, os pensamentos longe dali. Diz algo sobre Hiroshima? Perguntou numa voz temerosa. Não. Sachiko rendeu graças. E estamos com medo. As pessoas têm ouvido aviões. Nos vigiam de muito alto, mas alguns escutam seu ronco. Shimizu tinha o olhar de um garotinho apavorado por histórias de yokais. Minha irmã quer nos levar daqui. Para onde vocês iriam? Eu não sei. Há gente vivendo em algumas cavernas na floresta. O menino se deteve. Então disse: Por favor, queria que viesse comigo. Ela bebia devagar seu ralo chá de folhas muito passadas. Mirou o pequeno com a calma típica dos velhos. Shimizu a estudava por cima de sua caneca, esperançoso. A velha atirou 2 ou 3 galinhos no fogareiro. Não posso, disse Sachiko, sabendo que aquilo o entristeceria. Era mesmo um bom garoto. Tinha-o como seu próprio neto. Esse lugar é tudo o que tenho. Eles também. Ganko, Ondori, Koneko, Kato, Shika. Misa, a galinha, soltou um popopó que a comoveu. Sempre achara que eles a compreendiam. Não pode mais viver aqui assim, vovó Yamazaki. Enquanto Amaterasu me der de sua luz, poderei sim.
viu que Shimizu chorava outra vez. Que triste ver aqueles olhinhos que jamais deveriam ter testemunhado tanto sofrimento, agora sempre marejados. Não quero perder a senhora, vovó. Meu menino, não chore por alguém que já viveu tanto. O garoto ficou de pé e a abraçou, escondendo as lágrimas nas dobras do velho kimono de Sachiko. Ela afagou seus cabelos, que tinham ficado finos como os de um idoso. Aquele pensamento persistente de como o rapazinho tinha se degenerado em tão pouco tempo, a remoendo. Me perdoe. Shimizu afastou-se devagar, tentando se recompor. Não vim para deixá-la ainda mais triste. Eu só tinha que... Sua visita me faz bem. Podemos não ter muitas coisas boas do que falar, mas fiquei satisfeita em saber que ainda se lembrava desta velha. Sempre, vovó Yamazaki. Quando ele se foi, o dia já estava claro. Sachiko desceu com seus passinhos cautelosos até a beira do riacho, que corria trilha abaixo, no bosque, nos fundos da casa. Cada ida agora era mais dolorosa que a anterior, mesmo com a ajuda de seu cajado. Poderia ter pedido a Shimizu que checasse a armadilha de bambu que sempre deixava submersa junto à margem, porém o garoto também já não conseguiria. Tornara-se mais um inválido, como ela. Tinha de resguardar suas forças para cuidar de sua própria família. As águas cheiravam mal de longe. Um fedor de putrefação que nunca pensou que sentiria naquele regato, onde costumava molhar o rosto e os cabelos, quando ainda conseguia sentar-se nas pedras. A água tornara-se turva. Os restos de casa e de seres que viviam nos vilarejos, córrego acima. Tinha certeza de que a armação estaria vazia. Os peixes e até os pequenos lagostins se haviam rareado com a poluição crescente. Puxou uma corda e deu um suspiro ao sentir como a armadilha subia leve. Então, se afundou mais ainda em tristeza, quando percebeu que a única coisa que fora parar em seu interior era uma mãozinha cortada no pulso, branca e flácida. Murmurou um lamento, uma prece a quem lhe pertencera, e deixou a armação de bambu descer para sempre. Também não voltaria mais ali. No caminho de volta, enroscado num galho, estava outro daqueles panfletos de guerra. Ela levou a mão para pegá-lo, mas desistiu. Seu desenho, quase apagado, era só mais do que já sabia. Ameaças. Um avião com suas comportas abertas e despejando a morte dos céus. Se o tivesse pego, se soubesse lê-lo, teria visto que a bomba que aquele lançava era diferente das dos outros avisos. Sachiko havia deixado de acompanhar pela janela os cortejos que passavam em maior sucessão pela estradinha, rumo ao campo sagrado. Eram dezenas por dia, um número impensável de mães, pais, esposas e crianças num coro infindável de dor. Tudo o que fazia ao ouvi-los era chorar em silêncio e rezar por todos. Soltara Ganko há 2 dias. Não podia mais reunir o capim requerido, com o que o alimentava, e preferiu guiá-lo até os limites do bosque, deixando que desaparecesse e tivesse melhor sorte por si só ao encontrar pastagem. Doera-lhe tanto quanto na tarde em que tivera de se separar de sua leitoa, Chica. O vendedor, tão emaciado quanto os poucos que via caminhar pelo mundo, nas raras vezes que avistava alguém, oferecera-lhe algum óleo para lamparina,
ervas medicinais e uma pequena saca de grãos por chô. O leitãozinho, contudo, ela se recusara a entregar. Depois daquilo, prometera que quando as provisões acabassem, soltaria o resto de seus bichinhos para que tentassem sobreviver lá fora. Talvez tivessem melhor sorte que ela. Não os abateria. Haviam se tornado seus companheiros mais queridos, e ela se recusava a pagar por sua amizade, sacrificando-os para benefício próprio. Tivera outra noite em claro. A comoção no fundo do vale atravessava as noites do final de julho. Mais gritos de dor, choro de crianças cobrindo o silêncio de outrora, e motores de caminhões entrando e saindo da cidade. Ouviu roncos de aviões voando mais baixo, cruzando os céus e o trovoar das baterias antiaéreas. Fechou os olhos com força, rezando a seus deuses que não fosse um ataque aéreo. Mas era. Fogo lançado sobre sua sofrida terra. Matracas e sirenes anunciavam que a população deveria buscar por abrigo. As brigadas de incêndio se punham em prontidão. Contudo, os focos surgiam mais a leste da cidade. Sachiko foi até a janela e viu a vila de Nagayo com suas pequenas fábricas e casebres em chamas. Pensou em todos que conhecia e se estavam em segurança. Vidas já exauridas e que agora ficariam ainda piores. Multidões começavam a subir pelos morros, mulheres com suas crianças em prantos, carregando consigo os poucos pertences que tiveram condições de salvar. Misericordiosamente, os ataques pareciam não ter como alvo áreas populosas da cidade ou casinhas mais afastadas como a dela e de alguns lavradores nas colinas. Acreditou que Shimizu estivesse em casa com Misaki e as crianças. Estaria a salvo. Sachiko orava por isso, segurando a tomoeri do kimono com as mãos trêmulas. Lágrimas lhe cortavam as faces de pergaminho antigo. Kato veio até ela e deitou-se a seus pés. Koneko, sempre independente, viera juntar-se aos dois, assustado pelos sons que o vento trazia. Pela manhã, Shimizu arrastara-se até a casa de sua amiga. Pensara muito nela à noite, disse-lhe, mas não havia como deixar Misaki e as crianças, que estavam tão apavoradas. Ele tinha o rosto mais crispado que da última vez, uma expressão de más notícias. Trazia consigo outro folheto. Nem tentara esconder esse. Não passava muito das 7 da manhã, de um início de agosto. Por que me mostra esse papel? Perguntou Sachiko. Shimizu não conseguira ir até a cozinha da anciã. A caminhada até sua casa o deixara exausto. Tinha-se sentado nos degraus da varanda. Encontrei um destes quando fui buscar água no poço mais cedo, Yamazaki-sama. Levei-o para minha irmã. Ela ainda não havia saído para a fábrica. Pedi que me dissesse do que falava. Depois de ontem à noite, ver esta bomba... Mostrou à amiga o panfleto com uma enorme bomba despencando de um avião e escrito, todo em kanjis vermelhos urgentes. É um aviso de que usarão um novo tipo de arma. O coração de Sachiko falhou uma batida. Onde? Aí dizem que lugar? Shimizu hesitou. A mulher agarrou seus ombros. Não tinha força para dar-lhe um chacoalhão, mas conseguiu falar numa voz firme que há muito não usava. Onde? Hiroshima, vovó. Aqui diz que as pessoas deveriam deixar Hiroshima, pois o ataque aconteceria em 3 dias.
Watashi no yo, Buda. E estão por toda parte esses folhetos. Sachiko precisava de ar. Pareceu perder o equilíbrio, e o garoto, mesmo estando debilitado, a ajudou. Ficou de pé, a segurou e a abanou com seu surrado kepe. O meu filho, as mulheres de meus filhos e bisnetos. Tem certeza de que aí está escrito Hiroshima? Ai, Okusama. Céus, ó céus. Yamazaki-sama, disse o menino num tom de pesar. Pode ser só ameaça, como já fizeram, lembra? Há outras cidades na lista e... A idosa negava com a cabeça. Receio que o tempo dos avisos e ameaças acabaram, Shimizu-kan, disse. E também tinha a triste certeza de que não seria outra cidade, senão Hiroshima, o alvo da fúria cega do homem. Shimizu amassava com raiva o papel em suas mãos. Eu sinto muito, fez uma reverência, movendo apenas a cabeça macilenta. Pode ir cuidar de sua família, meu menino. Agradeço muito por ter vindo me avisar. Preciso entrar agora. Tenho que me sentar. Fico com a senhora. Posso pegar água? A velha apenas recusou com um gesto fraco, só pedindo que a ajudasse a entrar e a alcançar sua poltrona. Pode deixar comigo esse papel? Sim, senhora. Sozinha, Sachiko o segurava com relutância. Não queria olhá-lo. Aquele folheto podia significar a condenação de sua família, de milhares delas. 3 dias. Quão longe Tadashi poderia chegar em tão pouco tempo? Talvez ele as esteja trazendo de volta até aqui, pensou com um fiozinho de esperança e examinou o panfleto. Em que dia estavam? A velha não fazia questão de contá-los mais. Acreditava apenas ser agosto. A folha agourenta estava encardida e quase apagada, o que a fez imaginar quando Shimizu a encontrara. Seriam 3 dias a partir de hoje? Ou... Sagrado Buda, não permita. Seus pensamentos foram abalados por um tremor. Primeiro o chão, como num leve terremoto, fazendo com que sua casa vibrasse e coisas caíssem das prateleiras. E nos segundos seguintes, fora a vez de uma ventania varrer o ar, sacudindo os painéis soje de tecido. Sachiko apertou com força os braços da velha poltrona. O dia lá fora, visto pelos buracos do que restara da parede, ficara mais claro. A mulher caminhou vacilante até a entrada da casa. Muito longe, a noroeste dali, uma nuvem como nunca vira antes espalhava-se como numa pintura que vira um dia num templo e que representava o despertar do Monte Fuji, séculos atrás. O furor alaranjado que deixava o céu vermelho, igual ao entardecer, exibia uma coluna que afunilava para tornar-se um cogumelo cercado por anéis cinzentos. Tinha o tamanho de uma pessoa, mas Sachiko não se deixou enganar pela ilusão da distância. Sabia que para conseguir vê-la onde acreditava estar, teria de ser algo pavorosamente gigantesco. Ela se afastou daquela visão inimaginável, sem conseguir chorar ou pensar em nada. Estupefação era tudo o que sentia.
cambaleou de volta à poltrona e se afundou nela com o coração partido. Cato uivava de medo e Coneco havia desaparecido. No mínimo, fora se esconder no buraco mais fundo que encontrara. Gritos vinham de todo lugar, dos que também presenciavam aquela maligna demonstração de horror. Sachiko buscou por seu altar de orações. Viu o relógio dependurado na parede logo acima. Eram 8h17 da manhã. Os quadros de seus entes falecidos sobre a toalhinha vermelha estavam tombados, e a estatueta de Buda Otei se havia caído e quebrado. O Deus da benevolência tombara diante da maldade humana. Ao ver aquilo, enfim, os olhos cansados de Sachiko verteram lágrimas. A nuvem distante permaneceu por horas no céu, um sinal inequívoco de que o homem dera um passo além em sua marcha rumo à própria destruição. Seus anéis cinzentos se iam afinando com o passar do dia, ao passo em que a multidão atônita lá no fundo do vale só fazia aumentar. O êxodo para longe da grande Nagasaki também crescera, indo de uma pequena fila para uma multidão apressada e assustada, temerosa de que semelhante destino a atingisse a qualquer momento. Centenas de pessoas com trouxas de roupas, tachos e panelas pendurados na cintura e balaios com crianças amarrados às costas. Calhambeques e carroças cortavam por entre a infindável procissão. Para eles, suas casas e vidas ali agora eram parte do passado. Que os deuses os acolhessem. Sachiko esperou até a noite, na esperança de que em sua porta surgisse alguém com notícias de seu filho e outros entes queridos. Mas ninguém apareceu. Geralmente, o Sr. Hanafuna, filho do dono do hotel em que ela trabalhara, era quem mandava algum garoto. Muitas vezes, Shimizu levar até ela recados telefônicos. Queria crer que Tadashi e suas duonoras e abnoras estivessem pela estrada àquela hora. Talvez em alguma estalagem, sem meios de qualquer contato. Sim, achou que poderia suportar aquilo. Chegarão em breve. Meu Tadashi é inteligente. Ele as tirou da cidade assim que pôs os olhos num daqueles panfletos horríveis. Com um tal pensamento, e esgotada, Sachiko conseguiu adormecer em sua velha poltrona. Passou o dia seguinte, desde cedo, colocando a casa em ordem o melhor que pôde. Deixou lavados seus últimos legumes para recebê-los com uma sopa e varreu a varanda toda imaginando como seria bom vê-los novamente. Se sentariam lá e teriam muitas histórias a contar. Permeadas de tristezas, por certo, mas estariam vivos. Tudo o que importava era isso. Forçou-se a tarde toda a não encarar o fio de fumaça escura que ainda pairava no céu distante. A migração cada vez mais desordenada que cortava sua estradinha, ou os cortejos lamentosos que se misturavam à confusão de gente, veículos e animais. Não poderia deixar que ideias de morte se infiltrassem em sua mente. Porém, quando a desgraça tem de vir, ela apenas vem, não é mesmo? E assim, chegou a Sachiko a notícia que drenaria de vez suas forças. Sem meias palavras, sem rodeios. Viera através de um menino que não conhecia. Alguém enviado pelo jovem Shigeru, que vira crescer e assumir o lugar do pai na gerência do pequeno hotel Hanafuda. O garoto, cansado e com pressa de voltar a seus próprios assuntos, somente chamara por seu nome junto aos degraus da varanda,
e quando ela por fim saiu para atendê-lo, disse: Perdão por incomodar a senhora. Sua reverência também carecia forças. Tenho um recado para a senhora Yamazaki. Hanafusa-san mandou dizer que eu sou Sachiko Yamazaki, disse a anciã, tentando firmar-se em seu apoio, mas achando muito difícil. Sua maior certeza era de que, dependendo do que ouvisse a seguir, seus braços a trairiam. Hideo Yamazaki recebeu um telégrafo em seu navio e enviou um registro ao Sr. Hanafuda, disse o garoto, como se tivesse vindo decorando a mensagem pelo caminho. Teve notícias de seus superiores sobre Hiroshima. Ninguém sobreviveu. Tão logo terminou de falar, virou-se e correu para a cidade. Por que ficaria? Não era problema dele, afinal. Sabem os deuses quantos ele mesmo já não teria perdido. Os galinhos secos que eram os braços de Sachiko não faltaram com ela. Aguente. Só o que pode fazer agora é aguentar. Ela se obrigou a entrar. As pernas pesando toneladas. Tinha o peso do mundo e de todos os seus mortos sobre suas costas encurvadas. Parou diante o altar e ficou por um tempo indefinível fitando as fotografias ao lado das estátuas. Novos porta-retratos se juntariam aos antigos agora. Sentiu vontade de destruir tudo, de atear fogo na casa, deitar-se em seu tablado e esperar a morte. Ela e seus animaizinhos estariam melhores em outro mundo, que não este tomado pela loucura. Ergueu seu nodoso cajado e então reparou em como um raio de sol penetrava na penumbra de sua sala, caindo exatamente sobre o disco solar que Amaterasu erguia acima de sua cabeça. Será a última vez que verei sua luz, pensou horrorizada. Se não deixar que ela guie meu espírito segundo sua vontade, só me restará a escuridão. E algo ainda pior lhe ocorreu. E nunca mais encontrarei minha família. Kato latiu para ela. Sachiko abaixou o cajado. Ajoelhou-se diante o altar, suas pernas sendo envoltas por espinhos, e apenas chorou. O cão se aproximou e lambeu seu rosto contraído de dor. Agora estamos sozinhos nesse mundo, Kato-ino. O dia 8 de agosto viera encontrá-la deitada ao pé do altar. Ela deixara-se somente deslizar para o chão e lá mesmo adormecera entre soluços. O cão zelara por ela a noite toda, quieto. Não se agitara nem quando o gato resolvera sair do seu esconderijo, onde havia passado o dia e viera juntar-se à dona. Todo o corpo de Sachiko doía. Por um segundo, ao despertar naquele tatame, achou que teria sido levada durante seu sono por Amaterasu. Mas quando a ardência de cada músculo a cortou da cabeça aos pés como uma lâmina, deu-se conta de que continuava ali. Tentou mover os braços e não conseguiu. Procurou respirar fundo, porém, seu peito encovado latejou e a sufocou. De repente, seu kimono era como um cobertor elétrico, fazendo-a suar como os contadores de história que corriam as vilas diziam suar os bravos escavadores de túneis para emboscar os inimigos nas ilhas do Oceano Pacífico.
Estava fraca demais. Precisava alcançar nem que fosse o pote de água. 95 anos não eram 25 para se permitir tamanho descaso com a saúde. Ela chegou a pensar em, quando a situação se tornar insustentável, deitar-se em seu tablado e descansar. Só permaneceria lá, aguardando pelo abraço de Amaterasu, por Kintaro e seus filhos, e por um mundo de paz além deste. Mas esperar por morrer sem fazer nada também seria uma forma de suicídio, o que para a deusa da luz pesaria tanto quanto se ela tirasse a própria vida. E tamanha seria a desonra que lançaria sobre a memória de todos os seus, atraindo para si um fim tão indigno. Achou que se tudo o que encontrasse além da morte fosse um vazio de trevas, mereceria cada gota de seu castigo. Não posso. Ainda não. Preciso me unir a eles. Escorando-se no altar, pôs-se de pé com o esforço de um escalador. O ar vinha aos poucos, causando uma dor de cabeça nunca antes experimentada. Caminhar até a simplória cozinha fora tão extenuante quanto lembrava ser a subida para a casa no final de uma tarde atarefada no hotel. Apenas arrastou de lado a tampa do pote de água, sem se preocupar se cairia ou não. Mergulhou o primeiro caneco que viu em seu interior gelado e bebeu tudo em 3 goladas. Foi acometida por uma crise de tosse e boa parte da água voltou. Outra vez, o copo todo amassado foi ao fundo do pote, e desta feita, ela tentou sorver o líquido com mais calma. Ao terminar, a respiração pareceu melhorar um pouco. Não se esqueceu de seus companheiros. Cada um teve seu recipiente cheio até a borda, e todos beberam quase ao mesmo tempo. Me desculpem, disse ao cachorro e a Coneco, que miava sem parar. Talvez não tenha conseguido caça, uma lagartixa que fosse, para saciar sua fome. Ambos estavam cada dia mais magros e fracos, iguais a ela. Não sei o que dar de comer a vocês, meus amigos. Não temos mais nada. Os legumes. Recordou-se do último alimento que separara para fazer uma sopa à sua família quando chegassem de Hiroshima. Mas aquilo nunca aconteceria. A voz do garoto de recados ecoou em sua mente, dizendo-lhe de forma sucinta, muito típica das crianças, que ninguém havia sobrevivido. Aqui. Sachiko picou com uma faca as cenouras, nabos e tomates e os pôs para Kato e Coneco. Perdoem-me, por favor, por ser tão pouco. Nenhum deles se importou. Comeram com avidez, certamente gratos a ela. Um restinho da comida separou para o leitãozinho Cho. Depois, levou-a até o galpão adjacente e ele também devorou a parca refeição. Vinha procurando por Misa e Ondori, que não estavam em canto algum da cozinha, e fora encontrar o galo ciscando no terreiro dos fundos. Haviam saído em algum momento. Ela esquecera-se de fechar a porta da sala no dia anterior, quando se deixara tomar pela tristeza. E se a galinha não estava junto de Ondori, era porque alguém a vira e a levara. Sachiko pediu perdão ao seu velho amigo Ranzinza. Agora, ele também não teria mais uma companheira. Compadecia-se profundamente por Misa, que, se não tivesse apenas se embrenhado no bosque, logo não cacarejaria novamente. Quanto mais ela precisaria suportar? Vamos todos morrer, pensou enquanto chamava por Ondori.
E será da forma mais agoniante. Ninguém deveria morrer de fome. Ela jamais vira missa outra vez. No entanto, da mata ressurgiu um amigo, o qual já sentia grande saudade. Ganco voltava para casa. O jumento balançava o rabo e as orelhas murchas, relinchando talvez de felicidade por tornar a vê-la. Sachiko deu-lhe um sorriso cansado. Aquele ali sempre fora um teimoso. Ela enlaçou seu pescoço e o afagou com carinho. Vovó! Yamazaki-sama! A voz que ouvia era difícil de associar a quem ela achava pertencer. Deu a volta na casa, muito devagar, apoiada em seu cajado. Shimizu. Viu-o parado no caminho que levava à casa, mais encaveirado que um morto. Pele muito amarela e ossos que preenchiam os trapos imundos que usava. Arfava e se apoiava numa arvorezinha. Seu sorriso fácil sumira daquele rosto sofrido. Ela também não tinha forças para falar. Apenas grunhia baixinho, acenando ao menino que esperasse. Jesus! Vovó! Sachiko gesticulou como costumava fazer, mas foi um abanar de mão quase tão imperceptível quanto sua voz. Não se preocupe comigo, dizia aquele aceno. Contudo, as lágrimas do garoto lavavam seu rostinho encardido. Não chore, Shimizu-kan, disse a velha muito baixinho. Olhando para além dele, Sachiko viu a irmã do rapaz puxando uma carroça e também as crianças. Uma seguia ao lado de Misaki, carregando um fardo com roupas, e a outra, mais nova, estava deitada sobre um punhado de feno ao lado de pertences ordinários. Não via nenhuma comida. Pedi a Misaki para descansarmos um minuto, disse Shimizu. Estamos indo embora. Na estrada, a fila do êxodo seguia lentamente. Todos nela parecendo exauridos e cobertos por uma sombra de incertezas. Ninguém falava alto. Nem o choro inconformado daquelas almas era ouvido mais. Vim pedir, implorar que a senhora venha com a gente, vovó. Sachiko novamente recusou. Moveu a cabeça com dificuldade e chegou mais perto do pequeno amigo. Tudo o que eu conseguiria seria atrasar vocês. Eu a carregarei na carroça, disse Shimizu com a voz embargada. Posso fazer isso? Ainda consigo? Tem algum espaço e a senhora pode ir contando histórias a Toshio para acalmá-lo. Ele está muito assustado. Eu sinto muito, meu menino. Não devem carregar mais esse fardo. Vovó Yamazaki, pelo amor de Deus! Shimizu fizera menção de se ajoelhar e Sachiko o impediu. A senhora não entende. Uma nova lista foi lançada dos céus por aviões há 2 dias, logo depois daquela coisa horrível. Entendo. Misaki disse que uma das cidades alvo de um novo ataque pode ser Kokura e talvez Nagasaki. Então vocês têm mais um motivo para não se deixarem atrasar. Por favor, vovó. Mas Sachiko não permitiu que ele continuasse. Somente pediu ao garoto que esperasse um momento e voltou devagar até os fundos da casa. Minutos depois, vinha trazendo Ganko por um laço. Aqui, leve-o com vocês, pediu ela. É cabeça dura feito um jumento.
mas poderá ajudá-los com a carroça. E eu não o quero por aqui quando a hora chegar. A hora não precisa chegar, disse Shimizu furioso. Shimizu-kan, interveio sua irmã segurando a corda. Precisa respeitar a vontade dela. Escute, Misaki, meu menino. Eu não posso mais me lançar por caminho algum. Aqui terá de ser meu lugar de descanso. Isso não é justo. Não é. Não é nem um pouco justo. Nada disso. Mas assim são as coisas. Não. Eu queria que levassem Kato e Koneko com vocês, mas não os encontrei. Os dois devem ter lido meu pensamento e se escondido. Arrasado, Shimizu Fujiwara, o garoto que encontrara uma amiga improvável em uma senhora de quase 100 anos, precisou que a irmã o gritasse para que largasse sua Yamazaki-sama e não fossem atropelados pela nova onda de imigrantes que vinha em comboios de caminhões abertos. Vá com sua família, Shimizu-kan. Na cidade, sirenes haviam disparado e uma voz gritava em alto-falantes que o inimigo se aproximava. Vovó! Não será aqui o ataque. Eu vou ficar bem. E era claro que não iria. Eu vou voltar para buscar a senhora. Shimizu quase era engolido. Não vou te deixar para trás. Misaki o puxava. Alguém tentara lhe tomar a corda das mãos, e foi isso que fez com que ele enfim se rendesse. Ajudou a irmã a amarrar o jumento ao canzil, o tempo todo empurrados pela multidão. As crianças, agora sentadas na carroça, choravam e pediam que Deus e o Senhor Jesus lhe dessem sua mãe. Quando Shimizu conseguiu olhar de novo para onde deixara a amiga, ela já se havia sumido. Agora era esperar. Com o anoitecer, a movimentação diminuiu, mas as pessoas ainda passavam às dezenas por sua estradinha. Algumas boas almas cuidavam de infelizes que foram pisoteados durante a confusão da tarde, e a luz de uma tocha ardia numa casa a uns 200 metros. Sachiko sabia não ser o Sr. Miyamoto e sua esposa, pois eles haviam ido embora há 3 dias, quando o fogo ofendeu ao céu. Pedia em silêncio que seu fim não fosse ser espancada por algum saqueador. A morte viria, de um modo ou de outro, mas que não se desse pelas mãos de sua própria gente. Vultos corriam pelo tecido das paredes. Sachiko mantinha sua última vela acesa, para que soubessem que ali não estava abandonado. E Kato, instintivamente, montara a guarda na varanda. Velho ou não, seu tamanho ainda mantinha a maioria afastada. Ele e o gato tinham voltado, trôpegos ao cair da noite. 2 malandrinhos que não iriam deixá-la tão facilmente. Koneko, disse, deixando os dedos tocarem as costas do gato que ficara por perto dela. Acha que Shimizu e sua família estão bem? O gato, rajado, é claro, apenas ronronou um miado sem convicção. Os aviões não vieram. Onde acha que estão destruindo agora? O gato miou. A velha concordou com ele. Sim, ainda temos mais algum tempo. Mas está no fim. Eu não vou achar você e Kato mal agradecidos se quiserem ir embora. Não posso levar vocês. Perderam a chance de ir embora à tarde numa carroça. Espero que estejam satisfeitos. Mais um longo miado.
Sim, talvez estivessem. Amaterasu ainda a consideraria suicida por ter se negado a partir? Não haveria uma última refeição. Todos encheram suas barrigas com água, que também acabava, e se resignaram em aguardar o que viria em seguida. Pela primeira vez em 50 anos, Sachiko não acordou durante a madrugada. Fora abrir os olhos só quando uma nesga de sol aquecera seu rosto, mais ou menos às 10 da manhã. Ondori não cantou, pensou enquanto se arrastava até a cozinha. Ele não estava lá, tampouco nos fundos. Que tivesse sido um pouco mais esperto e ido para a mata. As chances eram mínimas, porém, ela queria acreditar que ao menos um deles ficaria bem. O galo poderia viver muito tempo ainda, ciscando pelo bosque. Não seria tão fácil quanto receber Kirera de mão beijada, mas... No galpão, compreendeu que desejos são destruídos com a rapidez de um raio. Sho também havia desaparecido. Posso esperar que ele também tenha fugido, querido Buda? Longe, as sirenes de Nagasaki recomeçaram a soar. Talvez seja hoje. Quando o distante som de aviões chegou à cidade e todos entraram em pânico, Sachiko fez o inverso. Não gostaria de partir daquela forma. Não desejava dar o gosto ao inimigo, mesmo que sequer soubessem de sua existência, escondidos entre as nuvens, longe demais para encará-la ou a qualquer um nos olhos. É mais fácil para eles que não nos vejam. Sachiko abriu a porta da varanda e sentou-se numa das 4 cadeiras de balanço que dispusera numa tarde, 1000 anos antes, na esperança de ver sua família sentada nelas outra vez. Tadashi as havia feito trançando palha nas tardes depois de voltar da pesca. O mar ainda não começara a tomar-lhe todos que amava. Contara histórias para seus netos e bisnetos naquelas cadeiras. Vira o sorriso em seus rostos e os imaginara em qualquer lugar, menos perdidos em uma guerra. Mas assim são as coisas, resmungou olhando para o céu. Como sabia que seria, viu quando Kato e Koneko deitaram-se ao seu lado, em rara harmonia, silenciosos. Estavam lá. Nada precisaria ser dito. Passavam 2 minutos das 11 da manhã do dia 9 de agosto, e em algum lugar acima dela, o homem dava outro passo para dentro da escuridão. Mas não foi isso o que viu Sachiko. Ela preferiu crer que o clarão de 1000 sóis a cegá-la fosse Amaterasu vindo buscá-la. E para quem ficasse, que aquele fosse o sol de seu adeus. Dedicado a todas as vítimas daqueles dias irreparáveis. Fim. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Daniel. Para quem já me conhece da Drink Spirit ou do canal Conto um Conto, né, do professor Marcelo Fávaro, tem contos narrados lá também. Sejam bem-vindos ao meu Gabinete dos Horrores. Finalmente estou aqui aparecendo ao vivo para vocês. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse conto. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tocado de alguma maneira vocês, porque é a intenção trazer a reflexão daquele terrível acontecimento de 1945, né, de 6 de agosto de 1945, que foi quando o homem deu um passo além do seu limite, quando o homem
entrou na obscuridade com a bomba atômica, né? A gente não pode jamais esquecer isso, é um tema que jamais pode deixar de ser discutido, e graças ao Jaime Maciel, um cara fora do comum, com uma iniciativa fora do comum, humildade, cara, uma simplicidade com a gente, um carinho, uma gentileza, eu estou aqui trazendo a vocês mais um conto, dessa vez no domínio público Audiolivros, Um Sol Nascente, Um Sol de Adeus. Se vocês quiserem conhecer, se ainda não me conhece lá do Inspired, né, ou do Wattpad, eu também tenho essas histórias no Wattpad, vocês podem entrar no meu canal do Facebook, que é o Wesley Daniel Escritor, ou no Instagram, que é o mesmo endereço, Wesley Daniel Escritor. Mas no Inspired vocês vão encontrar a minha obra na íntegra. Eu escrevo mais novelas, escrevo contos, só que são mais longos, né? Eu não cheguei a escrever nenhum romance grande ainda, publicar em papel, mas eu escrevo novelas, escrevo adaptações, tem coisas interessantes lá. Tem uma continuação de Nas Montanhas da Loucura, que chama Renascido para a Loucura. Eu e o Jaime estamos trabalhando em cima de trazer para vocês. Tenho A Linhagem do Lobo, que é um prelúdio, né? Uma pré-sequência de Um Lobisomem Americano em Londres, aquele clássico de 1981. Em breve vou ter publicado um prelúdio também de 1408, que já foi narrado aqui no domínio público Audiolivros, né? Que é sobre... Não, esse deixa pra lá, esse eu vou deixar vocês verem, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Mas é sobre o 1408. Se vocês gostam de Stephen King, gostam do meu estilo, já me conhecem de lá, conhecem o meu horror, eu acho que vocês vão gostar. Então eu agradeço muito a todos. Cada um de vocês é de suma importância para mim. Sem vocês, sem a leitura de vocês, sem o carinho de vocês, eu não sou ninguém, o autor não é ninguém. Eu agradeço muito. Eu quero que vocês acessem o Inspired e não leiam só minhas obras, tem gente fantástica lá para ler. Tem o Silvio Reiter, tem o Marcelo Farnese, tem a Lira Pavlova, tem a Amanda Craft, tem o Giovanni Turin, quem mais? Cara, tem o Elastic Hope, o cara escreve muito bem também, manda bem pra caramba. Guilherme Rubidot, é gente que merece, é gente que tá aí nessa estrada do escritor, começando assim como eu, apesar de que eu não tô começando, que eu já tenho 20 anos que escrevo, mas tem uns 5 que eu venho publicando a sério, assim, crescendo, tentando crescer, tentando aparecer nos canais, tentando aparecer para vocês. Graças a Deus estou tendo uma receptividade, um carinho muito bom de todos vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Jaime. Obrigado pela tua gentileza, pelo teu carinho. Até a próxima, gente. Você já pensou em se tornar membro do canal? Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas apaixonadas por audiolivros. Outra forma de contribuir é clicando no botão Valeu, abaixo deste vídeo. Você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuir diretamente para a melhoria do canal. Cada doação é extremamente valiosa e nos ajuda a investir em equipamentos melhores, produzir mais conteúdo e continuar trazendo audiolivros de qualidade para você. Não deixe de visitar nosso website dominiopublicoaudiolivros.com.br para ficar por dentro das novidades do canal. Siga-nos também no Instagram e Facebook para conteúdo exclusivo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.